Eu lembro que eu vou contar essa história para vocês aqui, fazendo uma homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci. O professor José Rogério Cruz e Tucci foi diretor da Faculdade de Direito lá de São Francisco, professor titular da faculdade, processo civil, um baita de um advogado, né? Um bruto de um advogado. E eu tenho o prazer de ser amigo dele, né? Ele tem um filho que é um pouco mais novo que eu gosto demais, é meu amigo, mas eu me considero mais amigo dele Do pai. do que do filho. Uhum. Porque eu tenho um afeto muito especial pelo professor Tucci. É um modelo para mim, o sujeito que é o advogado que eu quero ser, entendeu? Uhum. Então, eu lembro que uma vez, Tabata, eu tava numa semana que tava uma bosta de semana, assim, sabe? Perdi caso, agravo que era pra E ter. sempre vem tudo de uma vez, né? Exato, claro, é Sempre tudo de lógico, uma né? vez. É lógico. Você é advogado, você sabe, né? Sim. Então, quem tava assistindo a gente que for advogado sabe do que nós estamos falando, Uhum. né? Eu gosto de falar isso pro jovem, porque ele perde, ele fala, eu vou largar, porque... É um sinal que Eu não é sei, pra seguir, não. tudo bobagem. Se for pra pensar que é sinal, é Deus testando a sua resiliência, porque o negócio é punk. E eu fui ao Itamaraty, que era um restaurante que tinha ali perto da faculdade, almoçar com o professor Tucci. Então estávamos eu, o Simão, uma turma e o professor Tucci. Eu tava do lado dele, ele falou, o que que foi, Bruno? Ele é meio caipirão assim, né? O que que foi, Brunazar? O que que você tá com essa cara aí? Eu falei, professor, pô, tô chateado, semana perdi uma causa assim e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, ô rapaz, larga de frescura, advogado perde causa toda hora, força, vamos. Ele falou, tomei uma na cabeça essa semana aí também e não tô aqui chorando, vambora. E aquilo foi pra mim uma coisa tão legal. Naturalizou aquilo que você achava que era, nossa, não era pra acontecer. Foi bem isso. Então eu gosto de contar essas histórias. E eu lembro bem, Deixa eu tirar aqui pra você. e sim, eu tava justamente falando, pô, ela deixou tudo tão trancado aí que eu não vou conseguir pegar Não, nada. é pra pegar. Daqui a pouco eu pego. E eu lembro de uma causa pra dizer isso, né? Foro Jabaquara. Minha cliente entrou com o carro, tinha uma via preferencial, ela enfiou o carro, o cara bateu, né? Culpa dela, evidentemente culpa dela. E aí eu falei, que defesa eu vou fazer, né? E tinha um buracão um baita buraco. Ela foi desviar, e ela disse mesmo, eu entrei mais porque eu precisava desviar do buraco. Mas aquilo não era desculpa. Mas eu fiz então desenho, fiz um negócio que com não é gráfico, sei lá, uma imagem, né, uma representação na internet, no computador. Fiz um negócio lindo pra explicar o buraco. Tal. Pra Falei, dar culpa pra terceiros, né? pra dizer que ela não teve culpa, Sim. né? Ou pra diminuir a culpa dela, tal. E obviamente ela tinha seguro e eu, perdão, obviamente não. Ela tinha seguro e aí sim, obviamente eu fiz a denunciação da lide pra seguradora. Eu fiz uma puta de uma petição linda, técnica, culpa. Quanto tempo o juiz demorou pra analisar minha petição? 3 minutos. Ele falou: é nítido que a preferencial era do fulano. Dane-se. Ela entrou, bateu, acabou. E você acha que ele mencionou o meu gráfico? O meu gráfico não, Não. eu esqueci o nome, a representação lá do buraco. Eu fiquei puto, falei: que absurdo. Se eu fosse juiz hoje e viesse um moleque lá de 23 anos, 24 anos, com o gráfico do buraco, eu ia dar risada na cara dele. Não ia dar risada. Mas eu não ia nem considerar também. Eu falar, tá bom, filho, tá bem. Beleza. Mas não tem razão, Não tem ponto. razão, ponto, acabou. Então a gente às vezes pensa... E a gente também muda a forma de enxergar, né? Porque no começo a gente vê juiz como autoridade máxima, e aí você, às vezes, fica até o advogado que começou, o jovem advogado que a gente fala não é de idade, né? De experiência. Sim, de experiência, claro. Ele vai pra audiência todo nervoso, e depois você passa a ver o juiz como uma ferramenta do judiciário, Um colega né? de trabalho. Ele é. Só que quando eu falei dessa experiência da sustentação oral, é que, meu, Nazaré, eu falando, 7 desembargadores tomando cafezinho, combinando no churrasco e não estavam ouvindo a minha Você sustentação. chamou atenção? Eu fiquei quieta. Você fez muito bem. Aí o presidente da mesa falou assim: pois não, doutora, acabou? Eu falei: não, eu tô esperando atenção. Você fez muito bem. Não adiantou nada, né? Porque eu falei Não. lá os 15 minutos, eles falaram, eu já tava com o voto pronto, leram o voto lá. Meu cliente tinha ido assistir, porque a briga era uma briga de guarda, a mãe mudou para os Estados Unidos. E a minha briga era que ficar com o pai, era uma criança de 4 anos, que ficar com o pai seria melhor que a mãe e que no Brasil era melhor que nos Estados Unidos. Ou seja, a briga era boa, né? Porque a concepção do brasileiro é diferente, que nos Estados Unidos tudo é melhor,
que com a mãe é tudo melhor, só que era um puta de um paizão. Meu cliente, o caso exigia uma atenção para eu Claro. mostrar que ele era uma exceção ao que nós costumeiramente vemos, né? E aí, só que eu espalhei foto de antes e depois, quando o menino tá com a mãe, quando o menino tá com o pai, laudos de psicólogo, montei um monte de coisa lá, os memoriais, e nada de prestarem atenção. Você sabe que Saí de lá com os orelhinhos aqui assim embaixo. é, Um monte de advogado me encontrou no corredor e falou assim: sua sustentação foi excelente, pena que eles não prestaram atenção. Eu falei, então, mas assim, Tabata, eu vou isso que revolta. isso revolta mesmo. Mas isso vai melhorando com o tempo, porque a gente vai começando a ficar conhecido. Então Sim, eles o começam desembargador já olha, já fala, pensa de outra sim, forma. sim, sem dúvida. Mas eu tenho um amigo meu que ele diz o seguinte: sustentação oral não adianta nada. Ele é advogado, procurador de Estado. E isso não é verdade. Não é verdade. Eu acho que em 90% dos casos o voto está pronto, né? Então eles vão para o voto pronto. Talvez eu esteja sendo até generoso demais, 98% dos casos, tá? Mas existem 2%. Né? Então, Não, e outra, às vezes eles estão com o voto pronto, e mas abre divergência, claro, pede fala, vistas, vou claro, vista e vou claro. mudar o Sem dúvida. pensamento. Agora, vai aqui também uma crítica aos nossos colegas advogados, né? Eu tô no Tribunal de Justiça de São Paulo, praticamente, tô fazendo sustentação oral praticamente toda semana, às vezes 2 ou 3 vezes por semana. Então, essa semana eu não fiz nenhuma. Semana passada eu fiz 3. Semana que vem já tem mais. Então, assim, uma média, vamos colocar uma ou 2 sustentações por semana. Então, ali, enquanto eu espero, eu acompanho a sustentação dos colegas. Existem colegas brilhantes, fazem sustentações. Agora, com todo respeito, um sujeito ocupar a tribuna, abrir uma página e começar a ler para os desembargadores, então. isso é uma Não dá. vergonha. Eu Você fui entendeu? mais cedo também para ver. Tinha advogados que eu não levei nem papel, porque na hora do nervosismo, tem gente que, foi minha primeira sustentação. Eu falei, nem levei papel, porque eu falei, vai que na hora eu fico insegura e eu comece a ler, eu sei que eu vou ferrar com o meu cliente ali. E o meu cliente foi junto para assistir, que é pior ainda, a pressão é redobrada. Mas tem advogados ali que fazem uma boa sustentação. Sim. Só que o mínimo era o desembargador. Ou Agora, o Nazar. sim, sem dúvida nenhuma. O Dr. Paulo Zé da Costa, mas ele pode, né? Ele já faleceu, um dos maiores criminalistas do Brasil. Ele meteu a mão na mesa uma vez e falou: vocês prestem atenção no que eu tô falando aqui. Professor, né? Os caras baixaram a bola. Desculpe, Dr. Paulo, tal. Ele falou: não tô brincando aqui, não. Eu ensinei eu ensinei geração de vocês inteira. Vocês prestem atenção aqui. Se eu fizesse isso, eles iam rir da minha cara. Não, é evidente. Cara, mas tudo tem tempo, né? Sim. Tudo tem tempo. Infelizmente, assim, agora vou falar das minhas experiências. A mulher também tem esse tipo de barreira. Eu não vi, nessa sessão que eu participei, eu era a única advogada mulher sustentando. É difícil você ver as advogadas mulheres sustentando. Olha, pelo menos nas sessões que eu fui, né? Tô falando da minha experiência, não posso falar num geral. Não tô falando que mulheres advogadas não sustentam, pelo amor de Deus. Tô falando nessa minha sessão. E aí a impressão que deu é que eles ouviam os advogados, quando eu subi lá, parou. Porque nos 3 julgamentos antes de mim, houve uma atenção diferente. Só que pode ter sido coincidência ou não, né? Pode ter sido. Eu tenho visto boas sustentações das nossas colegas advogadas, muito briguentas. Aliás, eu tive uma semana passada numa briga grande, 2 sociedades empresárias, o nome eu deixo pra lá, mas são 2 sociedades empresárias grandes, estão numa briga muito feia. E a minha ex-adversa é uma advogada brilhante, ela fez uma belíssima sustentação. Ambos sustentamos, era uma questão, um agravo, cabia ali. E Câmara de Direito Empresarial, o problema, né? Porque agora pode sustentar em agravo. Eu acho um erro. Então por que você foi sustentar? Porque a outra parte você tem que ir também. Né? O cliente não vai aceitar. Então, fomos lá, sustentamos. Foi uma briga muito legal. Uma advogada muito combativa. Ai, que bom saber. Porque eu confesso que deu uma desanimada. Tanto que eu sempre gostei mais da área consultiva. Porque numa dessas, você senta, você faz as partes se resolverem.
É que isso também foi um obstáculo, viu, Nazar? Achar advogado que não olhe para a sucumbência, para a demanda maior ali que ele ganha de honorários entrando com uma ação judicial, eu também tive péssimas experiências. É ruim, é verdade. Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre fico sonhando com consultivo, né? Eu falo assim, eu devia viver só do consultivo. Mas no Brasil não, Não- não... Então, é possível. Sim. É possível, com o tempo, tal. Eu tenho um consultivo bem importante no escritório, mas eu não consigo. Eu adoro briga, tá? Até é um problema pra mim. Eu adoro litígio, adoro o Ah, mas contencioso.